E aproveitando, né, a galera do Superchat está interagindo aqui. Outra pergunta que eu tenho aqui, a galera também está curiosa. Recentemente teve esse caso da Cunha, né? E a minha pergunta é se esse caso é da sua gestão ou não. E o que o senhor acha disso? Foi na nossa gestão, mas isso é a gestão da polícia. E a polícia agiu corretamente. Eu não quero avaliar pessoalmente o da Cunha. Ele era bom naquilo que ele apresentava nas redes sociais, mas não era bom naquilo que ele era pago. Ele era pago para ser um bom policial e não um bom homem de mídia digital. Você entende? Então, a polícia tomou a decisão. Ele tem 9 processos, se eu não me engano, na Polícia Civil de São Paulo, porque ele não se dedicava àquilo para o qual ele era pago. Você não pode pagar alguém para ser policial e o sujeito ser astro da internet. É o seu dinheiro, o seu e o meu, e de milhões de outras pessoas que pagam. Mas você está sendo pago para ser delegado ou para fazer show de internet? Não estou avaliando ele mal, não estou dizendo que ele é desonesto e tal. Isso quem vai dizer é a polícia. Mas você não pode ter alguém pago para ser policial e fazendo show-off constantemente, dia e noite, para a internet. Repito, eu não estou aqui fazendo mal ao juízo dele, mas a polícia entendeu que esse não era um procedimento adequado, não era um bom exemplo de policial. Tem alguma lei que inibe isso, ele fazer, governador, de não poder fazer esse show todo na internet? Não pode. O policial tem que ser policial, ele não pode ser showman. Você entende? Há limites para isso. Você pode ter polícia militar sendo acompanhado por uma emissora de televisão. Isso já acontece faz tempo. Mas o policial é policial. Ele não faz daquilo a sua maior profissão. Sua maior profissão e única é ser policial. É defender a lei e proteger as pessoas. Você não pode transformar aquilo numa mídia. Com dinheiro público, não. Então, ele agora, ok, quero continuar a sua carreira. Continua, só que sem dinheiro público. E sem ser delegado, e sem ser uma função policial. Ele tem todo o direito. Amanhã ele pode vir aqui, participar com vocês, enfim, ter o seu podcast, falar sobre segurança, falar sobre polícia. Legal, positivo. Ele fez uma opção de carreira. Mas não receber dinheiro público para uma finalidade e não cumprir. Pois é, essa é a opinião do governador João Dória Júnior a respeito da minha pessoa, a respeito do trabalho do delegado da Cunha. É a opinião do governador a respeito de tudo aquilo que nós, eu e vocês, meus seguidores, conseguimos construir juntos ao longo desses 1 ano e meio de trabalho árduo, 1 ano e meio de trabalho indo para a favela e filmando, né? Filmando, tendo coragem de trazer a realidade do que acontece dentro de uma operação para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro voltasse a entender o valor do trabalho policial, para que o povo brasileiro voltasse a enxergar o quanto é difícil ser policial no Brasil, os riscos que nós corremos. E assim, de imediato, a população brasileira, a população carente, classe média, todos os brasileiros reconheceram o trabalho desenvolvido pelas redes sociais, pelo canal Delegado da Cunha. Mas assim, eu fico muito triste com as palavras do governador, porque as palavras dele, elas demonstram de imediato que ele não conhece, o governador João Dória, ele não sabe o que acontece dentro da Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente, com esse posicionamento, eu acredito que fica confirmado aquilo que todo mundo fala aos 4 cantos, que quem governa o Estado é o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que tem que trabalhar pelos dois, enquanto, infelizmente, o nosso governador, ele está muito mais focado hoje na campanha dele presidencial. Aliás, o mais triste não é isso. Ele não está focado na campanha presidencial hoje. Ele teve a mesma conduta que ele teve como prefeito de São Paulo, agora o governador teve
como governador. Então, assim, a ambição do João Dória, ela é tão grande, ela é tão maior que tudo, que quando ele conquista um cargo e a população dá a carta branca para ele trabalhar para a população, ele coloca o vice dele para trabalhar a equipe, ele vai cuidar das empresas dele, do lead, que ele nunca deixa de cuidar do lead. Não é, governador? É assim, eu não posso ter um canal na internet, mas o senhor pode ter um cargo público de governador e fazer a reunião de grupos e grupos de empresário no lead, sendo governador. Então, assim, eu acho extremamente antiético também. Eu acho que não é compatível o senhor conseguir manobrar milhares e milhares de empresários em torno de negócios, né? Usando a máquina do Estado. Então, mas assim, a resposta que eu vou dar, ela não vai ser uma resposta somente comparando o nosso trabalho. Eu vou responder mostrando o meu trabalho. Então, assim, se o senhor acha, o senhor governador acredita que eu sou um delegado de internet, eu sou delegado de polícia há 16 anos. Há 16 anos que eu trabalho na Polícia Civil do Estado de São Paulo e antes disso eu era oficial do Exército Brasileiro. Então, assim, o da Cunha aí que o senhor falou que tá usando dinheiro público, ele tem 20 anos de serviço prestado para a segurança externa e para a segurança interna desse país. E assim, eu lembro bem, governador, quando o senhor assumiu a prefeitura de São Paulo. Logo no início dos trabalhos, para quem não lembra, o governador João Dória colocava roupa de lixeiro, não é? Ele colocava roupa de lixeiro, roupa de gari, o governador andava de ônibus. Então, assim, governador, o senhor é extremamente mais marqueteiro do que eu, muito mais marqueteiro, e o senhor é muito melhor de marketing, né? Porque o senhor é um homem da alta elite, né? Que está acostumado com coisas boas, e o senhor consegue fingir. O senhor consegue fingir que acompanha o trabalho dos lixeiros, que acompanhava o trabalho dos ônibus. Mas aí, qual que é a realidade, Alexandre? Vou te falar. O que ele fez? Quando ele começou a fazer esse marketing e todo mundo achou que ele ia ser o super prefeito, ele começou a campanha dele para governador e abandonou a prefeitura. Candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Me preparei para ser prefeito e serei prefeito por 4 anos. João Dória fez a promessa, mas não pretende cumpri-la. Depois de desistir de ser candidato a presidente da República, agora ele quer concorrer ao governo do estado de São Paulo. Bruno Covas, do PSDB, é o novo prefeito de São Paulo. João Dória deixou hoje o comando da prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo. Na campanha, Dória prometeu ficar no cargo 4 anos. Ficou apenas 15 meses. Em março deste ano, anunciou que ia concorrer ao governo do estado. Durante o processo eleitoral, tentou voar mais alto. Criou mal-estar com seu padrinho político, governador Geraldo Alckmin, porque os dois queriam concorrer ao cargo de presidente da República. Os tucanos racharam. Depois de muita articulação entre eles, Alckmin foi escolhido como candidato à presidência e Dória teve que se conformar com o governo do estado. E aí foi a concorrência que ele teve com o Márcio França, que o Márcio França falou, eu lembro que o Márcio França falava dele, o Márcio França falava, aqui tem palavra, né? O candidato Márcio França, para o candidato Márcio França confrontar o governador João Dória, o argumento dele era somente você ter palavra. Você quer se encostar no Bolsonaro, você se encosta, se agarra nesse Bolsonaro, coitado desse Bolsonaro, tem que arrastar você, sinceramente. Não é? O Bolsonaro, ele não tem nada a ver com você, porque ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa autêntica, e você tem todas as outras qualidades, mas a autenticidade é o que você não tem. Se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil. Nem acabou a eleição, você se agarrou nesse Bolsonaro, não é? E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro. Então, assim, uma pessoa... E fica claro, porque ele afirma que o problema da Cunha é problema da polícia. Então eu gostaria que todos vocês agora consultassem a Constituição do Estado de São Paulo. Não é a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei que cria o nosso Estado. Lá diz que, de forma análoga àquilo que acontece na Constituição Federal, o chefe maior
da polícia é o governador do estado. O governador do estado, ele é o chefe do secretário de Segurança Pública e ele é o chefe da polícia como um todo, tá? Então, o que acontece? Ele começa o podcast afirmando que é um problema da polícia. Sabe o que isso quer dizer, Alexandre? Isso só confirma aquilo que a gente sabe. Como ele não governa o estado, porque ele está há 2 anos, mais de 2 anos em campanha para presidente, infelizmente quebrando paus e paus com o presidente da República, ele não sabe o que acontece na secretaria. Então ele já assume que ele não manda na polícia e fala, lá na polícia, o governador, lá na polícia é dentro da máquina estadual que o senhor comanda. Quando o senhor fala que é lá na polícia, eu gostaria que o senhor refletisse tecnicamente. Hein, Alexandre? Onde que é lá? É fora do governo do estado? Então, é engraçado até que não é só isso. Ele não sabe do que acontece no próprio estado dele, tanto que uma das maiores operações que você realizou, o DECAP 8, que teve um desmembramento gigante, Jagunço todo mundo conhece, preso, tudo. Os líderes da facção, muito maiores até que o Jagunço, o pessoal conhece o Jagunço, mas teve gente muito maior porque ele presa. Foi durante o governo dele. E ele não sabe disso? Não, ele não sabe disso. Não sabe. Porque ele tá fazendo campanha. Ele tá fazendo campanha fora do período eleitoral para presidente da República, né? Por isso, inclusive, que ele trouxe. Ele já trouxe o vice-governador Rodrigo Garcia pro PSDB para continuar o trabalho dele. Porque assim. E ele não consegue perceber que. Se for para ele ir para a presidência da República, ele vai abandonar a presidência e vai para onde, Alexandre? Porque ele sempre abandona o cargo anterior e fica... ele é olho grande. Então ele chega, ganha a prefeitura, ganha toda a confiança do povo. Aí ele engana o povo, para de trabalhar e começa a trabalhar para ele mesmo, para a vaidade dele, para conquistar alguma coisa maior. O senhor tem que trabalhar para o governo e para a população que elegeu o senhor. O senhor não tem que trabalhar para mais uma vez satisfazer o seu ego de conquistar um cargo maior. Porque o senhor deveria ter dedicado o seu tempo, esse tempo todo, esses anos, ao governo do estado de São Paulo e não à competição que o senhor estabeleceu com o presidente Bolsonaro, né? A campanha para presidente da República, ela começa 6 meses antes do pleito, ela não começa 3 anos e meio antes, governador. Então, assim, eu reconheço que o senhor trabalha muito, sim. O senhor realmente é o João trabalhador, mas é o João trabalhador em benefício próprio, em benefício do próprio ego. Porque o ego do senhor é maior que a sua competência, porque está preocupado com alguma coisa maior e não presta contas para aqueles que lhe deram um mandato, para a população desse estado, que tem mais de 40 milhões de habitantes e que confiou no senhor. Tenho palavra. Eu não assumo uma coisa e vou trabalhar em outra. Quando o senhor afirma que eu não estava trabalhando, que eu só fazia internet, eu vou começar agora a mostrar para o senhor o que eu fiz nesses 16 anos de polícia. A minha resposta, eu vou parar de criticar o seu trabalho, porque fica até deselegante, e vou mostrar para o senhor o meu trabalho. Aliás, para o senhor não, vou mostrar para os meus seguidores. O que vocês conhecem do delegado da Cunha é aquilo que eu coloquei no YouTube há aproximadamente 1 ano e meio atrás. Mas assim, o meu trabalho na polícia começou no ano de 2005. Em 2005, há 16 anos atrás, eu já era delegado de polícia. E desde o primeiro dia, eu fui delegado operacional e efetivei diversas prisões. Bom, eu pedi pro Alexandre, pra minha equipe, para os meus seguidores, o senhor pode acompanhar também, governador? Não para o senhor, para os meus seguidores, eu vou passar um breve relato de alguns dos casos principais que eu trabalhei ao longo de todos os anos de polícia e que não estão no YouTube, tá? Vamos entender um pouquinho quem é o Carlos Alberto da Cunha. O menino pobre, sim, né? Que veio de baixo, que veio batalhando, que veio de projeto social, de esporte, de judô, eu sou judoca, chegou no Exército Brasileiro com muita garra, serviu as fileiras do Exército Brasileiro, né? Eu sou um patriota, eu servi a minha pátria, sim, e depois de servir a minha pátria,
Eu sirvo a população do estado de São Paulo há 16 anos, combatendo a facção criminosa PCC, realizando operações no Grupo de Operações Especiais de Santos, na Antissequestro de Santos. Fui delegado titular da DIGE de São Bernardo. Esse pessoal que acredita, que está tentando, né, desqualificar o meu trabalho, tentando desqualificar a minha índole, eu vou vencer eles mostrando o trabalho que já fiz e trabalhando cada vez mais.